Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso encontro, a aula magna, ou seja, a primeira aula, uma aula introdutória da formação Agente de Negócios Digitais. E a nossa conversa aqui hoje, para falar um pouco do AND, é justamente para que você entenda melhor o que faz o AND, para que você se ambiente melhor, afinal de contas, o que contempla toda essa formação, para que você que ainda não entendeu possa sair daqui hoje bastante esclarecido, entendendo aqui tudo que contempla essa formação, tá bom? Bom, e para a gente começar, quero me apresentar, eu sou Emílio Alves, sou professor dessa formação e vou acompanhar vários encontros aqui, estarei ao longo de toda a jornada, cada convidado que nós tivermos aqui, o AND terá vários professores convidados e a ideia é que eu sempre esteja aqui interagindo com eles, buscando conhecimentos complementares para que essa formação possa de fato ser bastante suficiente para você ingressar nesse mercado cada vez mais emergente. Emílio, afinal de contas, o que vai ter esse encontro aqui? Esse encontro aqui hoje contempla algumas premissas aqui extremamente importantes e eu quero compartilhá-las com você. A primeira delas é o que faz o AND? O que é e o que faz o AND? Você precisa sair daqui hoje entendendo isso, tá bom? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mais do que isso, quais são as tendências que estão acontecendo hoje, né, que nós estamos sendo hoje altamente impactados com o digital, e como o AND pode, de fato, sobressair e, de fato, encontrar um espaço de atuação bastante generoso e estratégico nesse novo mercado. E, por fim, nós vamos falar de empresas milionárias de uma pessoa só. Então, nós falaremos sobre esses três assuntos aqui, tá bom? Então, o papo aqui hoje, prometo para você que serei bastante objetivo em toda a nossa conversa, porque é muita informação numa aula só, uma aula bastante compacta, tá bom? Para a gente começar, pessoal, queria ambientar você, afinal de contas, de onde nasceu essa formação AND? O AND nasce a partir de uma demanda muito grande de quem viu de perto a revolução no mercado digital ao longo dos últimos anos, principalmente depois da pandemia ou durante a pandemia, né? Até o ano de 2019, a gente tinha já um mercado emergente muito forte, de pelo menos 5 anos ali, de muitas vendas pela internet, principalmente aqui no Brasil. Mas é a partir da pandemia, no início de 2020, que de fato todo mundo precisou digitalizar. Todo mundo precisou digitalizar aquilo que fazia. Mesmo que eu vendesse um pão numa padaria, eu precisava estar atento a como eu mostrava isso na internet. Como eu conseguia tornar o meu produto, mesmo que a entrega fosse física, mesmo que a entrega fosse de um produto que é tangível, tocável, palpável, consumido presencialmente, eu precisava estar na internet mostrando isso. Então, a Eduz, que é uma plataforma digital importante, né, onde ajuda aqui, abriga esse grande ecossistema de infoprodutores, é uma empresa que esteve ali, já estava pronta durante a pandemia e ela expande muito, ela cresce muito durante a pandemia, justamente porque ela prestou suporte a muitas pessoas que estavam produzindo produtos digitais, né? Aquilo que poderia ser entregue digitalmente. A Unifest é uma empresa do grupo Eduz e ela tem justamente a proposta de organizar dentro desse ecossistema as formações de profissões, de carreiras de fato, pós-graduações, para dentro desse mercado digital que começou a ser cada vez mais pungente, né? Ou seja, forte, potente, que realmente começou a aflorar no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas especial aqui do Brasil, né? Onde a gente acompanha mais de perto. Bom, pessoal, a partir das demandas que a Eduz e a Unifest começaram a encontrar diante dos desafios do mundo digital, depois que a gente volta para o mundo pós-pandemia e quando a gente começa a equalizar a situação, a gente começa a perceber que muita gente foi para o digital, mas não conseguiu ainda fazer o que tem que fazer da melhor forma, ser eficaz e eficiente. Então, a partir disso, esse ecossistema da Unifest começou a perceber que era necessário preparar determinados profissionais para as demandas cada vez mais emergentes da própria Unifest, dos seus clientes e de todo o ecossistema aqui que circunda ao redor da Eduz, os parceiros, etc. Muita gente procurando. Tem algum profissional que tenha tal e tal perfil? Não tem, porque não tem uma faculdade para isso. Não tem uma faculdade para esse tipo de formação.
Então, a partir dessas demandas, a partir da necessidade de encontrar pessoas que atendessem a esse mercado, foi que a Unifest então criou o que nós chamamos de AND, que é Agentes de Negócios Digitais. A formação aqui é justamente pensando quais são as necessidades desse mundo que nós estamos inseridos e como é que a gente consegue atender formando pessoas a partir das demandas reais e a partir dos conhecimentos que estão surgindo dentro desse ecossistema. Então a gente aprende todos os dias, tem que quebrar a cabeça, como faz aquilo, é muito empírico. Então não existe ainda faculdades, não existem ainda universidades preparadas para ensinar esse conhecimento todo. Então a Unifest, junto com a Edu, junto com alguns parceiros que circundam nesse ecossistema, fala assim, vamos criar então uma formação para atender essa demanda. Mas Emílio, tá bom, mas ainda não estou entendendo o que faz um AND, o que faz um agente de negócios digitais. O AND, ele precisa dominar ferramentas digitais e de inteligência artificial. É isso que ele faz. Ele domina essas ferramentas, ele precisa entender o que tem hoje de tendência e o que faz, por exemplo, que a gente consiga otimizar os processos a partir da inteligência artificial. Essa avalanche que a gente vive pós 2022, início de 2023, que é principalmente a partir do chat GPT, o mundo muda muito. E agora, o que faz? O que a gente consegue abstrair de melhor dessas ferramentas? O AND precisa estar atento a isso. 2. O AND precisa construir presença e autoridade no digital. Ou seja, nós estamos num ambiente onde, já deve ter ouvido isso talvez de uma pessoa com um pouco mais de experiência e sabedoria que diz assim, quem não é visto não é lembrado. Já ouviu isso? Muito bem, o AND precisa estar atento a isso. As pessoas estão sendo vistas, estão sendo lembradas no ambiente digital, o AND precisa garantir que os produtos que ele toma conta estão sendo vistos e lembrados no ambiente digital. E por fim, ele orquestra negócios de forma escaláveis e automatizados. É isso que faz o AND. Ele entende de ferramentas, ele entende que é necessário estar presente nesse ambiente digital e ele orquestra, ele liga os pontos, fazendo com que esses negócios que ele está diretamente inserido, que eles consigam escalar e que eles consigam ser automatizados. O que significa isso? Que não dependa de alguém ficar apertando o botão o tempo todo. Então é isso que faz o AND. Beleza? Tá claro o suficiente? Se não tiver, garanto que vai ficar mais claro à medida que a gente avançar aqui. Quais são os impactos do AND no mercado? Quais são os impactos da entrega do AND no mercado? E aqui eu destaquei 3 pontos que são importantes. 1. O AND precisa acelerar resultados com mais inteligência e menos custo. Mais inteligência e menos custo. O que significa isso? Ser mais estratégico, conhecer a cadeia como um todo. Ele precisa, então, entender como ele consegue apostar mais energia naquilo que é essencial e gerando menor custo. Por quê? Porque hoje as ferramentas de IA estão aí justamente para facilitar os custos que a gente tem com coisas que antes demandariam muita gente envolvida ou ferramentas caras envolvidas. Então o AND precisa dominar essas ferramentas para acelerar os resultados. A ideia é que a empresa se torne mais competitiva e adaptável. Por quê? Porque se amanhã surgir uma ferramenta nova que ninguém estava por dentro, ninguém sabia ainda que teria um potencial daquele tamanho para ser desenvolvida, puxa, e agora? Tá tudo bem, porque o papel do AND é justamente esse. O papel do AND é justamente estar antenado das tendências, é ele estar entendendo ali como funciona a inteligência artificial como um todo, e porque cada vez que se cria uma ferramenta não é exatamente um bicho de 7 cabeças, porque ele já entendeu a lógica da IA, ele já entendeu a lógica da IA generativa. Então quando você entende essa lógica, é mais fácil você aprender uma nova ferramenta. Então o AND precisa entender isso, precisa estar atento a isso. E por fim, é fortalecer de fato a presença digital e gerar novas fontes de receita. Quanto mais vezes você é visto, lembrado por aqueles que vão te consumir, por aqueles que demandam o seu tipo de serviço, mais oportunidades você vai identificando. Maiores as chances de gerar novas receitas a partir daquela presença cada vez mais intensa e ostensiva nos meios digitais. Tudo bem? Bom, por que é importante, de fato, essa profissão do AND? Porque ele atende uma demanda universal da nossa humanidade, que é o quê? Uma dor universal que é a venda. É a venda. Uma organização, uma empresa que não vende, ela não cresce, ela não se desenvolve, ela não sobrevive, ela mingua, ela definha,
ela vai caminhando para a inexistência. Então, o papel do AND é tornar a empresa cada vez mais presente, cada vez mais automatizada, cada vez mais dependendo de menos energia humana e cada vez mais automatizada naquilo que é possível automatizar, sem abrir mão, obviamente, da estratégia humana, mas sendo sim bastante presente ostensivamente na internet, gerando mais receitas, e ele contribui para que aquela empresa venda mais. Tá claro até aqui? O papel essencial do AND é suprir uma demanda universal, a venda nas organizações. Tudo bem? Bom, Emílio, legal, mas como isso acontece? Eu queria propor aqui uma reflexão rápida para você. Como faz para vender? Ou melhor, vou colocar uma pergunta aqui. Qual é o melhor discurso de venda? Como eu faço para vender? Como é que eu faço para... Você já deve ter visto aquela clássica cena, né? De entregar uma caneta e falar assim, me venda essa caneta. Qual é o melhor discurso de venda para aquela caneta? Bom, e aí cada um precisa ser ali criativo e pensar com quem ele está conversando, fazer perguntas também com quem ele está conversando, né? Você já deve ter visto dinâmicas nesse sentido. A partir disso eu te pergunto, qual é o discurso mais assertivo de venda? E a resposta, invariavelmente, talvez seja, depende para quem você está vendendo, depende o que você está vendendo. Por exemplo, se a gente pegar aqui nessa imagem, uma venda que acontece nos semáforos. Tá? Então, imagina o seguinte, não sei em que cidade você vive, mas nas grandes metrópoles a gente vive uma realidade que é você parar no semáforo, alguém te aborda no semáforo assim, opa, e ele põe ali uma paçoquinha, uma balinha, uma pipoca no retrovisor do carro. Ou ali, logo ali no para-brisa. E aí, naquele momento, qual é o discurso de venda da pessoa? Ele vai perguntar, ele vai falar assim, olá, ele vai fazer um discurso longo, dizer de onde ele veio, ele não tem tempo para isso, ele está parado no semáforo. Ele tem que entregar o máximo de paçocas em para-brisa o mais rápido possível. Não dá tempo para argumentar. No máximo ele coloca um bilhetinho ali dizendo, opa, ajuda a minha família, tô desempregado, tenho uma associação, custa tantos reais. E de onde veio essa paçoca? Você não se torna ali esse sommelier, né? Você fala assim, não, eu quero saber, amendoins torrados aonde? Enfim, você não faz essa abordagem toda. Então, por quê? Porque não tem tempo para isso. Ele joga ali a paçoca no seu retrovisor, assim, vai lá, compra rápido, vai, quer, não quer, custa tanto, faz um pix, tem que ser muito rápido. Hoje em dia até ninguém mais anda com dinheiro, então você tem que fazer um pix ali rapidinho, fazer ali uma transação, entregar a paçoca e vai que vai. Não há tempo de argumentação. Mas ele não vende? Vende, vende. Mesmo sem argumentar ali, ele vende. Com pouca informação, ele precisa vender. Muito bem. E se a venda for um pouco mais complexa? Por exemplo, se a venda for uma turbina de avião. Você nunca parou ali no semáforo e alguém te arremessou uma turbina de avião no seu para-brisa ali. Toma aqui, quer comprar, custa só tanto, joga um pix, tal. Não, não rola isso. Ainda bem, certo? Mas, enfim, é uma venda mais complexa, certo? Uma turbina de avião é vendida por encomenda, a pessoa precisa mandar fazer, tal. Você vai fazer análises, cotações com os melhores fornecedores, a determinados tipos de peça, determinadas... Enfim, é uma venda que demora meses. Mas no dia a dia, a gente geralmente não vende uma paçoca no semáforo e também não é uma venda tão complexa como uma turbina de avião. Coisas que a gente vende no dia a dia mesmo, uma bolsa, uma mochila, uma coisa rápida ali que a gente precisa comercializar na internet, ou então, às vezes, um pão numa padaria, um sonho numa padaria, ou então a gente está vendendo flores na internet, ou então a gente está vendendo... O que a gente está vendendo? A gente vende muita coisa todos os dias pela internet. Produtos físicos, produtos digitais, mas a gente compra e vende muita coisa pela internet. E aí é que entra justamente a lógica do AND. Por quê? Porque essa venda ela acontece se você ainda não tem intimidade com isso, não costuma tratar com isso no seu dia a dia. Eu quero te apresentar aquilo que a gente chama de funil de venda. O que é um funil de venda? O funil de venda é mais ou menos essa imagem aqui. A ideia é, você não vende uma paçoca rapidinho para qualquer pessoa, ela não tem. Você precisa mapear um pouquinho para quem você entrega isso. Eu quero vender em escala para muita gente, mas eu preciso entender mais ou menos quem é esse público. Daí vem a ideia do marketing. Qual é a ideia do marketing? O marketing existe... Olha, eu já vi muitos livros, eu sou da área de comunicação e marketing, minha formação toda é nesse sentido, e eu já vi muita gente trazer diferentes definições para o que é marketing, tá bom? Tem muitas definições.
Mas eu quero simplificar para você. Quero simplificar para você. Afinal de contas, o que é marketing? Marketing, ele tem um único propósito: gerar leads pela melhor condição possível. O que significa isso? Gerar o lead cada vez mais assertivo. O que é um lead, Emílio? Eu não sei nem o que é um lead. Vamos lá, esclarecendo para você. Lead é uma pessoa que tem uma inclinação de compra pelo seu produto. Ou seja, uma pessoa que olhou e falou assim, opa, gostei, eu quero falar mais sobre isso. Não sei ainda se eu vou comprar, mas me interessa. Aí você pega o contato dessa pessoa. Você pega ali o e-mail dela, pega ali o WhatsApp dela, você pega o endereço da casa dela, enfim, você pega algum contato que você consiga se aproximar dela novamente. Você tem um contato de acesso, tá bom? Então, isso é um lead. A pessoa falou, me interessei, e passou algum contato, é um lead. Ou seja, é uma pessoa com uma inclinação de compra, ela tem o interesse e te passou o contato, tá bom? Então, a ideia do marketing é justamente trabalhar para gerar o máximo de leads possível, tudo bem? Eu preciso gerar o máximo de leads nas melhores condições, ou seja, gastando o menos possível e conseguindo o lead mais qualificado possível, ou seja, a pessoa que tem melhor perfil de compra para o meu produto. No funil de venda, a lógica é você trabalhar no marketing que é de gerar uma consciência. O meu produto, ele vende tal coisa, ele atende a tal demanda, ele faz isso aqui. Então você gerar consciência, conscientização do seu produto. Gerar um engajamento de forma que a pessoa... Sabe quando você está andando no shopping, está andando ali e tal, distraído, você vê ali a vitrine e tal, passa, opa, você dá aquela segunda olhada. Assim, opa, me interessei nisso aqui. Opa, deixa eu ver mais isso aqui, deixa eu entrar. Deixa eu pegar o produto, deixa eu provar. Você gerou um engajamento, a pessoa quer saber mais, ela está interessada, ela está perguntando. Ou seja, a ideia do marketing é gerar um desejo profundo em determinado tipo de persona, ou seja, uma pessoa que a gente idealiza que é o melhor comprador possível daquele produto. Eu preciso gerar o máximo de leads para que eu consiga, de fato, avançar num processo de venda. Marketing é igual a vendas? Não, senão só chamava vendas. A ideia do marketing é uma pré-venda. Ele vai gerar o máximo de campanhas, iniciativas, situações para que pessoas que são a persona, ou seja, pessoas que têm aquele interesse naquele produto, vão assim, opa, quero, me interessei. Mais levantadas de mão. Quem aqui quer tal coisa? Você chega numa... Eu trabalho em salas de aula presenciais. Imagina você chegar na sala e falar assim, pessoal, quem aqui quer comprar um, sei lá, um chocolate em barra aqui, ó? Quem tem aqui? Tem um bombom. Quem quer aqui um bombom? Eu. Um monte de gente levanta a mão. É essa levantada de mão. O papel do marketing é entrar num ambiente onde você sabe que tem mais ou menos o tipo de pessoa que te interessa, um perfil de pessoas ali que, opa, acho que essas pessoas comprariam isso. Você faz uma oferta ou você faz uma sugestão de um produto e as pessoas dizem assim, eu. E as pessoas vão levantando a mão. Isso é o papel do marketing. E aí você assim, opa, então me dá seu WhatsApp. É João, qual é o seu WhatsApp? Maria, seu WhatsApp. E você vai pegando o contato, ou seja, gerando o máximo de leads possível. Esse é o papel do marketing. Bom, legal. E aí a gente avança para um processo que a gente chama de venda, que é qualificar esse lead, entender se de fato esse lead está qualificado. Eu recebo do marketing um monte de leads e vou entrar em contato, entender se ele tem tal perfil, se ele sabe tal coisa, se ele gosta. Eu vou entendendo isso e eu vou nutrindo esse lead com um pouco mais de dados, até que de fato ele diz assim, quero, aperta aqui a minha mão, negócio fechado, qual é o Pix? E faz o Pix para você, certo? Então a gente avança com o lead, né? Ele sai da área do marketing, gerei um lead, a pessoa tem interesse, ele encaminha para a área de vendas então passa a vender. E aí a gente chega numa fase que é posterior à venda, que é o pós-venda. Ou seja, eu faço o onboarding, ou seja, eu me aproximo desse cliente pós-venda e falo assim, olha, vamos alinhar expectativas? Como é que vai ser a entrega desse produto? Você vai receber ele dessa forma? Você já passou por uma experiência de comprar uma coisa pela internet e de repente você fala assim, não recebi notificação de quando vai chegar o produto. Tô meio em dúvida aqui, será que isso aqui vai chegar, não vai chegar? Vai chegar que dia? Não tô conseguindo rastrear o produto, você fica na dúvida, será que eu caí num golpe? O papel do pós-venda é garantir tranquilidade para aquele que fez a compra. Para que ele não fique assim, caraca, acho que eu caí numa fria, hein? Isso aqui deu ruim, hein? Não gostei. Fiquei com dúvida, fui procurar, ninguém me respondia, não tinha suporte. Você fica naquela situação difícil. A ideia do onboarding é você tranquilizar o cliente. Você falar assim para ele, boa. Você tomou uma decisão excelente, você fez o seu melhor negócio. Já comprou um negócio, já comprou alguma coisa que você falou assim, cara, fiz uma excelente aquisição. O ruim é quando é o contrário. Assim, mano, o que eu fui comprar essa bexiga? Me arrependi amargamente.
e não dá mais para devolver, já passou o período de cancelamento, o período de troca, de devolução, já passou, perdi, fiz mal o negócio. A ideia do onboarding é tranquilizar esse cliente, para você conseguir manter ele ainda mais engajado, mesmo após a venda. Assim, caraca, dele brilhar o olho, assim, meu, fiz a decisão certa. Mais do que isso, ele pós o período de aquisição, ele gostar tanto que ele falou assim, meu, eu quero ficar aqui. Eu quero ser seu cliente para sempre, eu vou voltar, vou comprar mais de você. E mais do que isso, ele entra naquele processo de advocacy, né? Que eu tento não usar esse exemplo, mas é inevitável. Existe uma marca de tecnologia, de computadores, celulares, que ela catalisa toda a atenção dos seus compradores. Quem compra vira aquilo que a gente chama de um lover, né? São os Apple lovers. As pessoas que compram Apple, geralmente elas se encantam e falam assim, eu não quero nunca mais voltar para aquele outro aparelho, para aquela alta tecnologia. É você encontrar alguém que vai defender a marca se for necessário. Não, é bom sim. Se você vai pegar ali uma pessoa que usa Android, uma pessoa que usa iOS, você vai ver ali uma... Não, ó, é bom mesmo, mas a minha câmera é boa. Aí ele precisa também, né, entender que ele fez um bom investimento, porque geralmente o produto é mais caro. Então ele não, eu realmente fiz um bom negócio, ó como é boa a câmera, ó como é... Então ele vira um advogado ali da marca. Isso é um advocacy, ou seja, é uma pessoa que comprou demais a ideia da marca, né? Ele vai defender a marca com unhas e dentes. E o desejo de toda marca é chegar nesse nível. O desejo de toda marca é chegar nesse nível de paixão dos seus clientes. Existe eu tive a oportunidade, meu primeiro emprego na vida, inclusive, foi na Folha de São Paulo. Eu já tinha feito estágios, mas o meu primeiro emprego, de fato, né, carteira ali, assinada, registrado, fiquei feliz da vida, eu tinha 18 anos, foi quando eu comecei na Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo. E lá na Folha eu conheci várias iniciativas, e uma delas que era bem interessante, é bem conhecida, é a premiação que Datafolha faz todos os anos, que é o Top of Mind. Top of Mind é uma pesquisa que o Datafolha faz em todo o Brasil, perguntando para brasileiros que marca vem à sua mente quando você ouve determinada categoria de produto. Então quando você fala uma determinada categoria, determinado tipo de produto, que marca vem à sua cabeça? Veja, a pesquisa não quer entender qual é o produto que os clientes ficaram mais satisfeitos, ela não quer entender qual é o melhor preço, onde tem a melhor distribuição do produto, nada disso. Ela quer entender o que vem no topo da mente, top of mind. Ou seja, qual a primeira coisa que vem na sua mente quando você pensa em tal coisa. Vou dar aqui alguns exemplos que talvez vai ficar mais fácil aqui de você entender. Por exemplo, quando você vê a marca ou a categoria bicicleta, então Top of Mind vai lá, visita várias regiões do país com Datafolha e eles perguntam para as pessoas assim, e considerando a distribuição de renda, né? Então eles pegam pessoas de diversos perfis que possam melhor representar aquela marca ali, né? Ou aquelas pessoas daquela região, por idade, por gênero, por região, enfim, eles fazem uma boa distribuição estatística disso e perguntam: qual marca vem à sua mente quando você ouve bicicleta? Eu não sei você, mas a minha resposta automática é a mesma que aparece há alguns anos já, um campeão do Top of Mind. Caloi. Caloi é a marca que mais aparece nos prêmios Top of Mind. Eu estou mostrando aqui resultados de uma pesquisa de 2 anos atrás. Quando você fala assim de açúcar, que marca vem à sua mente quando você pensa em açúcar? Não sei você, mas eu bato exatamente com o resultado dessa pesquisa. E os brasileiros dizem que é União. Açúcar, União. Muito bem. Geladeira. Quando você ouve a palavra geladeira, qual é a marca que te vem à mente? E aqui eu já fiz esse exercício algumas vezes, principalmente em sala de aula, com universitários. Isso é muito interessante, porque tem uma questão geracional aqui. Os brasileiros, na média, dizem uma determinada marca. Mas os jovens costumam dizer outra marca, as pessoas mais jovens. Isso é interessante, porque tem muito a ver, de fato, com o geracional. A marca campeã de geladeira, eu penso assim, e a maioria dos brasileiros também, Brastemp, certo? Marca Brastemp. No entanto,
os jovens aqui, universitários, quando eu faço a pergunta, muitos deles já respondem Electrolux. Há aqui uma mudança geracional. A Electrolux vem muito mais forte nos últimos anos e ela vem mordendo um pouco essa fatia do mercado. Então as pessoas que são impactadas por as campanhas mais atuais, talvez respondam mais Electrolux do que Brastemp. Mas a média do brasileiro, que é uma média hoje mais envelhecida, responde Brastemp, certo? Quando você pensa em banco, e aqui tem uma curiosidade, tem uma pegadinha muito boa, porque quando a gente é mais jovem, mais atual, a gente está muito no digital, as marcas em que mais aparece, por exemplo, a gente vai pensar em bancos mais digitais. Mas quando a gente pensa no Brasil inteiro e os cantos mais diversos desse país, o banco mais lembrado pelos brasileiros é o Banco do Brasil. Olha que curioso. E aí, pessoal, o fato é que isso mostra o quê? Que esses são os melhores produtos, que essas são as melhores marcas, que essas marcas são as... Não, só mostra que elas são as marcas que mais impregnaram na média no brasileiro. Certo? Na média foi a marca que mais ficou forte na mente de todos os brasileiros. Lembra aquilo que a gente falou? Quem não é visto não é lembrado. E justamente no mundo em que a gente vive, a gente tem um fator aqui que é de criar o máximo de conteúdos possíveis para que as pessoas se lembrem de nós. Então é isso, você ser lembrado em ambientes digitais é extremamente importante. Por quê? Porque as pessoas vão recorrer a você. Eu fiz uma brincadeira com o ChatGPT, certo? A gente já falou do ChatGPT aqui. Eu fiz uma brincadeira com ele algum tempo atrás, que era mais ou menos isso daqui, ó. Eu falei para ele assim, vamos jogar um jogo? Ele falou, claro, que tipo de jogo você gostaria de jogar? Pode ser um jogo de perguntas, respostas, adivinhação, enfim. Ele começa a sugerir um monte de coisa. Eu disse, não, ó, eu vou sugerir alguns tipos de produto. Eu quis brincar, eu quis dar uma extensão daquilo que é o top of mind, eu quis brincar com ele. Se eu vou te dar um tipo de produto e você me diz quais são as 3 marcas que mais aparecem em sua base de pesquisa associadas a esse produto. Pode ser? Ele falou, pode ser sim. Então, o que eu pedi para ele? Eu vou te dar um produto, você me fala na sua base, tudo que você busca na internet, para você poder organizar o que você aparece nas primeiras posições, o que tem mais menção, o que mais aparece nas bases da internet sobre aquela categoria. Qual é a marca que mais aparece? Eu peguei, topei brincar aqui com ele, ele topou brincar comigo e a gente avançou. Veja, coloquei para TV, coloquei TV. Ele colocou para TV, as 3 marcas que mais aparecem em minha base de pesquisa são Samsung, LG e Sony. Eu não sei você, mas se eu falasse TV, provavelmente Samsung estaria aqui, ou uma dessas 3 estaria aqui no seu top of mind. Certo? Muito bem. Na base dele também, ou seja, naquilo que tem de registro na internet, aquilo que ele já localizou, que mais aparece na internet, para ele também, são essas 3 marcas. Aí eu depois falei para ele, sabão em pó no Brasil. Lembre-se, eu mostrei o top of mind lá, saiu o Omo. Para ele aqui, também. Para ele, falou, na minha base aqui é Omo, Ariel e IP, certo? As 3 marcas aqui que mais aparecem para ele. Muito bem, fui adiante. E açúcar? Você lembra qual era açúcar no top of mind? Deu união na cabeça dos brasileiros. E na internet? Pro ChatGPT também foi união. Guarani, Caravelas, mas união em primeiro. Aí eu perguntei assim para ele, e dos bancos? Olha que interessante. Eu falei agora há pouco sobre o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é muito presente em lojas presenciais no Brasil inteiro. Ele está bem distribuído em lugares bastante distantes até. Mas quando eu pergunto isso no ambiente da internet, ele já diz outra coisa. Ele fala, o banco é Itaú, Bradesco e depois o Banco do Brasil. Então, ou seja, no ambiente digital, para o ChatGPT, ele já localizou outra coisa. E por fim, eu fiz uma última pergunta para ele. Para plataformas de vendas para infoprodutores no Brasil, sabe o que ele respondeu? Eduz em primeiro lugar. Eduz, Hotmart, Monetize. Ou seja, Eduz foi a marca que mais apareceu para o ChatGPT, nos seus registros na internet, falando sobre plataforma de vendas para infoprodutores no Brasil. E aqui está a chave do negócio. Você pensar, para qual palavra-chave, para qual hashtag, para qual keyword eu quero mais aparecer na internet? Onde eu preciso estar? O AND precisa pensar nisso. Ele precisa pensar, se eu não vou estar exatamente nas lojas físicas do Brasil inteiro, o AND precisa pensar nesse marketing digital. Ele precisa pensar como eu faço para o meu cliente, para o meu produto, para o meu negócio aparecer o máximo possível na internet. Como é que eu faço para o meu produto ser o mais lembrado para a maioria daqueles que são a minha persona, ou seja, o meu público-alvo ideal. Ou
Você já deve ter visto alguma vez na sua vida, eu sou da área de comunicação, já deve ter visto alguma vez na sua vida esse fluxo aqui, ó. Emissor quer mandar uma mensagem e usar um canal para um receptor. Já viu isso? Bom, o que a gente tem hoje no mundo? A ideia é de você fazer vendas em escala. Quando a gente falou lá no início que o AND precisa pensar em vendas escaláveis, ele precisa, o AND, esse emissor, o cliente dele, a empresa dele, o negócio dele, ele quer mandar uma mensagem, o meu produto é o mais legal, o meu produto é tal coisa, ou seja, o meu produto é sabão em pó, TV, plataforma para infoprodutores. O que é o meu negócio? A minha mensagem está aqui. Eu vou usar um canal e eu quero alcançar um máximo de pessoas com esse recado. Antes eu conseguia vender para 1, 2, 3 pessoas, era o suficiente, a vendinha ali da região ali, mas de repente o mundo começou a ficar grande demais. As pessoas estão comprando tudo pela internet. As pessoas estão comprando, eu estou deixando de vender aqui, eu tenho até uma lojinha do lado, mas o cara viu o meu produto aqui e descobriu mais barato na internet, ele está comprando pela internet. Qual é o meu desafio como AND? Tornar o meu produto, que às vezes eu estou até vendendo no ambiente físico, conseguir alcançá-lo ele no meio digital para o máximo de gente possível, para o máximo de receptores possível. O que a gente está percebendo no mundo atual é que, de fato, está todo mundo na internet. Eu fiz um levantamento recente aqui, ó, até mostrei isso aqui num evento que teve aqui na Eduz, da média nacional de quantas... Saiu na BBC News aqui, ó, a média nacional de uso do celular por brasileiros. Aqui deu, de acordo com esse estudo, que o brasileiro usa, em média, 5 horas e 48 minutos de celular todos os dias. Ah, legal, joia, bastante. Eu fiquei curioso com isso e falei assim, eu trabalho com universitários, como eu já falei aqui em outros momentos, fui perguntar dentro da universidade, para universitários, para pessoas com faixa etária aqui de 18 a 23 anos aproximadamente, e falei assim, quantas horas você usa para o celular por dia? Mas espera, eu não perguntei assim, quantos você acha? Eu falei assim, abra seu celular e vai ali em tempo de uso do celular. Aliás, até recomendo que você faça isso. Só não faça agora, porque senão você vai sair da aula aqui. Não faz isso não, certo? A não ser que você esteja com outra tela. Mas depois você faz isso no seu celular. Vai lá e vê assim, ó, tempo de uso. E aí você vai ver quantas horas você usa por dia. Os universitários usam, em média, 7 horas e 31 minutos. 7 horas e 31 minutos do celular todos os dias. E quantas notificações... É muito isso? É um bom tempo, certo? Isso é média. Eu encontrei gente com 11 horas, 13 horas de uso por dia. Por dia. O máximo que eu tive foi de 15 horas. Um aluno que teve 15 horas por dia usando o celular. Será que a gente usa bastante celular? Mas será que são só jovens universitários? Não, de fato é todo mundo. Generalizadamente a gente usa mais celular hoje do que em outros tempos. E o que é interessante quando a gente pensa nesse uso que a gente faz muito grande do celular? Nesse mesmo levantamento que eu fiz uma pesquisa científica mesmo que eu estava levantando dentro das universidades, eu também levantei quantas notificações universitários recebem em média. Universitários, e acredito que também a nossa média seja bem próxima disso, mais de 2.000 notificações pelo celular em um único dia. 2.000 notificações. O que significa isso? Mensagens no WhatsApp, e-mails, outras redes sociais, LinkedIn, TikTok, enfim, vários aplicativos. Recebendo notificação. Mais de 2.000 notificações. Qual que é o desafio? Você ser notado. Epa, eu tô aqui no meio da brincadeira aqui, ó. Tenta olhar para mim. Lembra de mim, lembra de mim. Eu não consigo chegar em você até o seu semáforo. Eu não consigo chegar em você de outras formas. Eu preciso usar o seu celular porque é onde você está a maior parte do seu dia. Como eu faço para acessar lá? O AND precisa encontrar esse potencial consumidor aí onde ele está. Certo? O que ele está mexendo? O que ele está fazendo? Eu quero acessar isso daqui. Bom, pessoal, o fato é que o jogo mudou. Se antes eu tentava gerar uma mensagem até um receptor, hoje eu quero que o receptor use um canal para me encontrar. A ideia é que você espalhe o máximo de migalhas, ou o máximo de pistas de quem é você, o máximo de mensagens de quem é você. Então, hoje, quanto mais mensagens você produz, maiores são as chances de você ser percebido pelo seu consumidor, pelo seu potencial cliente. E como eu faço, Emílio, para deixar o máximo de mensagens ao longo do caminho? Essa é a grande revolução da inteligência artificial. Quando o chat GPT começa, há um grande questionamento. Assim, mas as coisas não vão ser mais tão naturais agora como eram antes e tal. Então, o grande legal da IA hoje, o grande barato, a coisa que é mais interessante hoje em dia, é você ter ferramentas que possam fazer aquilo que antes você demoraria horas fazendo. Horas! A ideia é que agora, com algumas ferramentas, você consiga fazer aquilo que antes você sozinho não conseguiria.
Você demandaria muito tempo fazendo. E agora, a computação consegue antecipar isso para você, consegue agilizar isso para você. Você não utilizar a IA ou não estar atento à mudança brusca que vai acontecer no mercado é mais ou menos querer ainda protestar contra os carros que vai impedir de eu limpar ali as coisinhas do cavalo. É o mesmo jogo. É inevitável. É avassalador. E vai mudar e forte. E ou eu me preparo para trabalhar nas indústrias de carro, ou eu me preparo para estar ali à frente das demandas que esses novos carros vão trazer para o mundo, ou eu vou ficar ali ainda, tentando achar um cavalo na rua para limpar ali o que ele produz. Então, a ideia do AND é justamente estar atento a essas mudanças que o chat, por exemplo, está fazendo. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente como o chat tem ajudado a produzir mais conteúdo. Por exemplo, falei para ele assim, chat, eu queria falar um pouco sobre inteligência artificial. Queria criar um vídeo explicando o que é inteligência artificial e tal. Peguei e falei pro chat, ele foi lá e roteirizou o vídeo para mim. Olha, é importante você falar sobre isso, sobre aquilo outro. Não. Fui lá e gravei um vídeo. Fui lá eu na frente da câmera e gravei o que é inteligência artificial. Esse vídeo aqui, ó. Fui lá, gravei esse vídeo. O que é inteligência artificial? Olha aqui, sou eu falando o que é inteligência artificial. Fui lá, roteirizei esse vídeo, gravei, produzi e fiz lá ele bem bonitinho, editamos, tá lá, sei lá, pronto. O que eu fiz depois? Eu pedi para a própria inteligência artificial, uma outra IA, transcrever o vídeo que eu havia produzido. Então ela foi lá e transcreveu o vídeo e eu falei assim, agora otimize esse vídeo para ele ir para um site, para que ele seja encontrado num portal de notícia. Então, um vídeo que a IA me ajudou a produzir, depois eu transformei ela em um texto, certo? Um texto que foi publicado aqui num portal que a gente tem dentro do portal Terra. Tá, um site de notícias sobre inteligência artificial. Então, ou seja, um vídeo que era só um vídeo, era só um tipo de mídia, de repente virou um outro tipo de mídia. Ou seja, eu estou multiplicando as minhas mensagens. Eu estou aumentando a chance de alguém estar me procurando ou pelo Google ou no YouTube de me encontrar ali. Mas eu queria mais. Eu queria ser encontrado no TikTok, eu queria ser encontrado no Instagram. Então eu mandei aquele mesmo vídeo para uma outra IA chamada Opus Clip. E mandei esse vídeo para ela assim, você poderia transformar esse vídeo aqui agora para mim em um vídeo para Reels? Ele faz o recorte, essa IA faz os recortes do vídeo, ela pega os melhores trechos e ela otimiza esse texto para ir para outra plataforma digital. O AND é isso. É uma única pessoa que ele consegue recortar isso, ele consegue ser um agente que está pegando vários recortes, vários conteúdos, vários materiais que ele talvez demorasse muito tempo para produzir, mas ele consegue fazer isso usando diferentes ferramentas de IA. O Itaú não se tornou o banco mais lembrado ali pelo ChatGPT porque ele fez uma propaganda. No mundo em que a gente vive hoje, quem produz conteúdo é rei. As plataformas como YouTube, como Instagram, como TikTok, elas vivem de tempo. Elas precisam de pessoas engajadas o máximo de tempo ali dentro. Quanto mais conteúdo você criar, mais essas plataformas vão gostar de você. No mundo que a gente vive de vendas, o marketing precisa pensar justamente nisso. Como eu crio o máximo de conteúdo para que mais pessoas que se qualificam, que tenham a ver comigo, apareçam aqui e gerem mais leads para mim. Nós estamos caminhando para o final da nossa aula. Queria até mostrar para você uma outra forma de fazer vídeo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu queria que você observasse esse vídeo. Muito caro. Confesso que já me sinto cansado. Cansado de trabalhar mais de 10 horas por dia e não ver meus filhos. Cansado de não conseguir dormir direito por ser muito acelerado. Estou cansado de fazer o trabalho de muitos por não conseguir delegar. Essa era a minha fala dos anos passados, antes de mergulhar nos estudos e entender como algumas empresas prosperam tanto e com saúde, enquanto outras sobrevivem. Eu duvido que você percebeu que também é assim, mas eu te desafio a acompanhar esse perfil e os resultados dessa mudança. Esse vídeo aqui foi produzido por um cliente meu, certo? Agora eu vou te contar uma surpresinha. Se você viu esse vídeo, pasme, mas o meu cliente não gravou esse vídeo. Ele não gravou esse vídeo. Nós roteirizamos esse conteúdo para ele usando IA, entendendo a persona para quem ele grava. E nós havíamos já criado, pré-gravado algumas imagens com ele. Usamos uma IA que simplesmente intensifica tudo que ele já produziu, tudo que ele fez ali e cria ali uma generação, né? Ou seja, gera uma outra imagem a partir de uma imagem que já tinha captado. Nós passamos o roteiro para essa IA e ela gerou todo esse vídeo que você acabou de ver, tudo feito por IA. Hoje, eu falei lá atrás que eu gravei um vídeo, roteirizei e gravei.
A gente está chegando num momento que você nem vai precisar gravar. Você vai conseguir, você já consegue hoje em dia gravar vários vídeos sem precisar gravar. Mas não basta só a inteligência humana pedir para a IA fazer. Você precisa fazer aquilo que a gente chama de curadoria. Ver se aquilo é bom, se é ruim. Às vezes seu cliente não vai gostar tanto daquilo, você precisa mexer aquilo. E é isso que o AND precisa fazer. Ele precisa entender quais ferramentas existem, quais são pertinentes para aquele público, quais não é. Ele é um grande maestro dessa orquestra. O AND é o profissional do futuro que a gente chama do profissional de uma empresa só. Ele vai conseguir, a gente vai mostrar isso nas próximas aulas, o quanto você consegue criar vários agentes de IA que você, na verdade, vai poder fazer a gestão deles. Vai ser o grande maestro, o grande arquiteto. A pessoa que fala assim, olha, operem aqui as máquinas. Eu estou apenas fazendo a gestão delas todos os dias. Antes de concluir essa aula, eu queria compartilhar com você um vídeo de um grande parceiro nosso. Está aqui, vou compartilhar aqui um vídeo. Ele tem 1 minuto e pouquinho, mas eu gostaria que você assistisse esse vídeo aqui agora. Meu nome é Gessé Rodrigues e eu sou infoprodutor desde 2010, para vocês terem uma ideia. Na época em que estava tudo sendo criado ainda com relação a produtos digitais e usando soluções de pagamento ou de área de membros muito arcaicas, digamos assim, para a época. E de lá para cá, eu tenho ajudado milhares de pessoas através da internet, compartilhando o meu conhecimento e, obviamente, faturando com isso. Legal. Durante o processo de desenvolvimento de um negócio de infoprodutos, é natural que você queira contratar muitas pessoas para te ajudar ao longo do processo, à medida que você pode pagar por essa conta, obviamente. Então você contrata pessoas, softwares, equipamentos e à medida que você vai fazendo esse processo, além da maturidade e aprendizado que você ganha, você também acompanha o desenvolvimento da tecnologia. E o que a gente tem ao longo dos últimos anos são uma série de avanços do ponto de vista de integração, automação e agora com inteligência artificial, para basicamente aumentar a produtividade e reduzir custo. O que eu fazia talvez há 5, 6 anos atrás com um time de 10 pessoas, hoje eu consigo fazer sozinho ou talvez com um assistente. Então esse é o poder que tem de você conhecer sobre automação, inteligência artificial, integrações e obviamente entender o modelo de negócio. Definitivamente, quem conhece de integrações, automações, inteligência artificial é super valorizado hoje no mercado, porque esse é um conhecimento que vale muito para as empresas. É um conhecimento que ajuda a aumentar a produtividade, redução de custos, dar mais velocidade. Eu acho até que essa pessoa, esse profissional, não é só um profissional que deve se especializar na parte técnica, mas especialmente em ajudar a desenvolver essa cultura de automação, de inteligência artificial, de escala. Porque nem sempre o empreendedor está acostumado ou tem esse entendimento. Quando você mostra o poder desses recursos para qualquer negócio, naturalmente que o poder e o valor desse profissional é muito maior. Esse é o vídeo do Gessé Rodrigues. Ele já foi um cliente meu, já produzi muito conteúdo para ele. E a gente acompanhou o Gessé há algum tempo, né? A evolução dele, até como infoprodutor na Eduz. Hoje ele ajuda a Eduz em vários processos. Mas o Gessé é uma pessoa extremamente experiente, que ele começou a perceber que para o negócio dele escalar, ele precisava automatizar certas coisas. Hoje o Gessé, ele se tornou um AND. Ele foi um cara que começou a entender as tecnologias e usar elas ao favor dele. Na empresa dele, no negócio dele, e nos negócios também onde ele está envolvido. Hoje o Gessé, ele tem a opção de ser um AND ou, na verdade, ter ANDs trabalhando com ele. E a exemplo do Gessé, vários outros negócios estão passando por isso. Contratar AND, depender de pessoas que tenham menos coisas na mente, menos coisas guardadas, menos informações guardadas, mas uma pessoa que seja, na verdade, um grande DJ ali. Ele vai só pilotando aquela picape ali, ele vai só vai sendo regente daquele coral, ele é o grande maestro daquela orquestra, ele é a pessoa que vai apenas pilotando ali, ele vai apenas organizando a máquina que já está operando. Esse é o AND. O Gessé estará conosco, inclusive, em algumas aulas, vai aqui acompanhar a gente também, vai compartilhar muito do conhecimento dele adquirido nas próximas aulas. O AND é uma formação com reconhecimento do MEC, reconhecimento formal. Então, o que é o mais interessante? Você tem aqui, em um pouco mais de 3 meses, uma formação bastante completa, com pessoas bastante experientes, que estão justamente ajudando a se tornar um AND, a ser uma pessoa, de fato, diferenciada no mercado, desejada no mercado.
Ele é um investimento interessante porque ele pode te ajudar justamente a crescer o seu negócio, devolver o seu investimento para o seu próprio negócio, ou seja, para automatizar e crescer as suas vendas, ou então para aumentar a sua própria colocação no mercado. Ser um profissional mais completo, não que entrega só uma coisa, mas que tem uma visão estratégica e opera várias soluções, usando a IA a seu favor, usando a tecnologia a seu favor. Ou seja, ser a pessoa que sacou que o mundo está mudando, a gente vai andar mais de carro agora, menos de carroça. É preciso aprender o que esse novo mundo está aprendendo, está precisando. Então, o AND é esse cara, que já está antenado com isso, está entendendo que o mundo está mudando e eu posso lucrar mais com este novo mundo. Seja para produtos meus, sejam então numa situação melhor no mercado, vendendo melhor, mais caro os meus serviços, a minha mão de obra. Bom, pessoal, além da formação do AND, né, que você vai ter aqui nas próximas aulas, nós temos também os cursos bônus que estão sendo entregues, que é o GPT Inteligente, para aqueles que não têm muita intimidade ainda com inteligência artificial. Fica tranquilo, tem uma formação que você consegue ali os primeiros passos, e tem o vídeo Impacto Pro, que é para você aprender ali a fazer as primeiras edições de vídeo. São duas formações importantes para quem quer começar a fazer essa aula do AND, para começar essa formação do AND, certo? Serei ali a pessoa que vai te acompanhar em muitos desses encontros e eu te vejo nas próximas aulas. Se você já tem, essa é uma aula magna, uma aula introdutória do AND, que vai ficar aqui disponível, mas se você quiser aprender de fato a fazer isso, a operar isso, eu te convido a adquirir a formação. Se inscreva aqui, vai ter aqui alguns links disponíveis nesse vídeo para que você consiga se inscrever e se matricular nessas aulas, nessas formações. E eu espero de verdade que você esteja nas nossas próximas aulas, que é exclusivo para quem fez de fato a inscrição, a adesão, né, à formação AND. Eu espero te encontrar lá, de verdade. Hoje nós precisamos, aqui nesse ecossistema da Eduz e da Unifest, de ANDs. E eu espero que você possa ser treinado por nós mesmos. Tá certo? Eu te espero na próxima aula. Até lá e muito obrigado.